Olá, mamães, tudo bem? Estamos aqui de novo para falar de um novo assunto, uma nova dica que traz muitos benefícios também para nossa harmonia do lar, né? E esse assunto é sobre o quadro de rotinas. O quadro de rotinas também vem para auxiliar aí no nosso dia a dia, para nortear a criança, né? Então a gente sabe, já é sabido por todos nós que criança precisa de rotina, precisa, né, de hábitos. E para criar essa rotina é bastante trabalhoso, né? Quem nunca sofreu com a hora de tomar banho, que a criança reclama que não quer ir? Aí depois que entra no chuveiro, reclama que não quer sair. Porque a criança não gosta de ser interrompida naquilo que ela tá divertida, naquilo que ela tá fazendo. Ela tá brincando, vai ter que parar a brincadeira para ir tomar banho. Não tem sentido na cabeça dela. Ela não vai querer fazer aquilo, não vai querer parar de brincar para comer, não vai querer parar de brincar para tomar banho. E o quadro de rotinas vem para ajudar a gente a parar um pouquinho com essa briga e fazer com que a criança tenha autonomia de ela mesma perceber qual é a hora certa de cada coisa. É óbvio que a gente vai direcionando ainda até criar realmente o hábito, mas já auxilia muito. Você vai ver que já nos primeiros dias as crianças já começam a ficar bastante atentas. E o quadro de rotinas é ótimo porque não serve só para criança, né? Serve para adolescente, serve para adultos também. Quantos de nós ainda sofre porque não consegue planejar bem o dia, porque não consegue estabelecer ali a sua rotina do que você quer fazer. Às vezes acaba pensando em fazer coisa demais, não dá para fazer tudo aquilo no dia, não consegue fazer tudo aquilo no dia e fica frustrado. Então, assim, esse hábito nascendo desde pequena, nascendo desde criança, tem ganhos para a vida inteira, né? É, quem mãe que não vai querer um filho, né, com a habilidade de ser organizado, né, de saber a hora certa de cada coisa. Então, existem técnicas diferentes para cada idade que a gente vai trabalhar. Então, eu vou passar assim, de maneira resumida, para cada idade mais ou menos, o como trabalhar, né? A maneira mais indicada para cada idade, de como causa interesse, principalmente, em cada idade, para a gente poder ir trabalhando. E, assim, o foco acaba sendo o mesmo para qualquer idade, mas o modo de aplicar fica um pouquinho diferente, tá bom? Então, vamos lá. Lembrando que a criança precisa ter autonomia para participar desse planejamento, a criança precisa estar junto, tá bom? Quando é muito pequenininho, gente, assim, tipo 2 aninhos, as crianças ainda não sabem ler, né? Então, mas a gente já consegue. Eu não tenho mais aqui para mostrar para vocês, mas fica fácil de entender. Com 2 aninhos eu já tinha 4 adesivos bem grandes que eu colei aqui no quarto da Elise. E era um de comer, um de tomar banho, de escovar os dentes e brincar, ou era hora de dormir. 4 só 4 imagens, 4 desenhos que ilustravam exatamente essa ordem, né? Dormir, comer, tomar banho e brincar. Eram esses 4. Então, todas as vezes que era hora de dormir, eu trazia ela até essa imagem e apontava dormir, para ela associar que aquilo era hora de dormir. Hora de brincar, apontava para aquele adesivo, brincar. Hora de comer, trazia ela aqui e mostrava comer. Para ela já ir habituando que olhando aquilo, ela ia se nortear por aquilo que estava ali na imagem. Então, isso já foi habituando. Quando a criança cresce um pouquinho mais, né? Por volta já assim, dos finalzinho dos 3 anos, 4 anos, aí já dá para fazer um pouquinho mais elaborado, de uma forma que ela participe. Eu cheguei a passar uma vez no grupo, né? E eu vou mostrar aqui um pouquinho, mas o meu já tá destruído, que ele já não usa mais esse, então ela já, né, já ficou passado, mas é só para vocês terem uma noção. O ideal é que nesse período que a criança ainda não saiba ler, tudo seja feito por imagens. Então eu só imprimi algumas imagens, né, de agora um pouco mais detalhado do dia dela, né, o escovar o dente, o fazer xixi, a hora de comer uma fruta, a hora de almoçar, a hora de ir pra escola, de tomar banho. Tem imagens para cada uma dessas coisas, mas aí agora eu já dividi parte do dia e a parte da noite. Só para vocês acompanharem, ó. Então aqui tinha o dia, tava escrito, né? Não tem mais as letras. Dia,
e noite, para ela saber a sequência das coisas que acontecem no dia, a sequência das coisas que acontecem à noite. Então, eu só imprimi na internet mesmo, gente, ó, algumas imagens e colei num EVA para ficar mais bonitinho e recortei. Tá vendo? Eu fiz tudo isso separado, ó, escovar o dente, comer, assistir TV, ir pra escola, tomar banho, aí o período da noite também, né? Comer, orar, brincar e dormir. Eu fiz todos esses desenhos aqui, eu tirei pela internet mesmo, só imprimi, deixei eles separadinhos e preparei também o quadro, né? Um EVA azul e um preto, uma cartolina, né? E aí eu trouxe separadinhos os desenhos para ela e deixei que ela mesma fosse falando para mim. Filha, depois que você acorda, o que nós vamos fazer? Aí ela já, o que a gente faz? Ela mesma cola lá, como primeiro, ir ao banheiro. Depois que a gente vai ao banheiro, o que a gente faz? Vai fazendo perguntas para que eles mesmos vá determinando qual é a sequência do dia deles, quais as atividades que eles têm para fazer, o que eles têm para fazer. Se alguma coisa não se encaixar com o que você acha que deveria, que ele colocou ali, brincar assim que acorda. Aí você vai ter a oportunidade de explicar. Quando a gente acorda, a gente precisa ir no banheiro, fazer a nossa higiene, cuidar primeiro de você, para você estar bem, para depois ir brincar. E aí você vai explicando, mas deixa que a criança vá conseguindo chegar nesse resultado, entende? Que ela mesma chegue nesse resultado. E aí a gente deixa a criança ir colando, ela vai colando a sequência das coisas até ficar do jeitinho que vocês duas concordem, né? Que na mamãe concorde com o filhinho. E aí você cola esse cartaz no lugar e você vai ver que a criança mesmo já vai começar a seguir essa sequência. Óbvio que em alguns dias ela vai esquecer e ao invés de você ficar mandando ela, vai escovar os dentes, vai tomar banho, vai fazer isso, vai fazer aquilo, você vai perguntar para a criança, olha lá no seu quadro, agora que você terminou de assistir TV, é hora de fazer o quê agora? Aí ela vai lá correndo no quadro e vai olhar, agora é hora de tomar banho. Aí fala, então agora é hora de tomar banho, você vai fazer valer a hora de tomar banho. Então, você vai começar a perguntar para a criança, agora é hora de o quê? Agora você vai fazer o quê? Né? Vê lá no seu quadro, qual que é a próxima atividade para fazer? Para que ela mesma sinta autonomia de estar fazendo aquilo que ela já decidiu que iria fazer. Então, de modo geral, à medida da idade, quanto mais novinho, menos atividades a gente coloca, e por imagens, um pouquinho maior a gente coloca mais detalhados, mais imagens, né? Mas já separando dia e noite, para eles terem essa noção de dia e noite, e eles mesmos participam dessa elaboração da sequência das coisas. Eu fiz aqui com EVA, com impresso, mas cada um vai poder fazer do jeito que quer, gente, porque assim na internet vocês vão encontrar 1 milhão de coisas, de quadros de rotinas, de modelos diferentes, para escrever, para colar, alguns prontos já com designers super bonitos para fazer, mas vocês vão ver que é coisa simples que dá para fazer em casa mesmo, ou dá para comprar um bem elaborado que também não é muito caro não. Então temos essas opções aí. Por exemplo, agora que eles já tá um pouquinho mais crescida, eu já comecei a incluir manhã, tarde, noite, dias da semana e a hora, né? Para ela começar a aprender também a hora. E a Mari, a ideia do vídeo de hoje já surgiu por conta da Mari, que colocou lá também, né, o quadro de rotinas para Milena. E aí eu tive ideia, vamos terminar de fazer esse assunto, que a gente deu a dica lá, mas acabou também não explorando muito. Então, eu trouxe também aqui agora, porque a gente começou, vai ganhando um grau de complexidade maior, né? Ela já aprendeu o que é dia, o que é noite, agora a gente vai separar a manhã, tarde, noite, dias da semana e hora. A partir desse ano eu já comecei a fazer isso com ela. Então, agora esse é o nosso novo quadro de rotinas. Esse quadro aqui é aqueles quadros para escrever com canetões mesmo, né? E esse daqui são adesivos, ímãs. São ímãs, tá vendo? Ímãs. Então, o que a gente trabalhou aqui? Então, aqui eu tenho manhã, tarde e noite. Esses ímãs eu comprei, tá?
Mas dá também para imprimir e comprar essa folha de imã e só colar na folha de imã e a criança vem aqui e coloca cada coisa. E aqui, aqui em cima tem os dias da semana, porque tem algumas atividades que só se faz um dia na semana, né? Então temos os dias da semana. O que a gente fez? Eu separei só aqui de manhã, manhã, tarde e noite e dei os adesivos para ela, né? Os imãs para ela. E ela mesma foi determinando qual era a sequência das coisas. Quando acontecia alguma coisinha, mas a hora da escola você vai se atrasar se colocar brincadeiras aqui, vamos tentar colocar para depois. A gente ia negociando nesse sentido, né? Nunca em tom de briga, de ordem, porque é colaborativo, tá bom? Então, depois que ela terminou de colocar tudo, com a minha ajuda, é claro, coloquei a hora em cima aqui com canetão mesmo, a hora de cada coisa, né? E coloquei junto com esse quadro, esse relógio aqui, que é um reloginho já bem didático para ela começar a aprender a hora. Então, eu tive a oportunidade de mostrar para ela a cor daquilo que é hora, daquilo que é minuto, daquilo que é segundo. Então, aqui é onde está os segundos. Então, tem números para elas ver a horas, os segundos. Tem aqui, ó, por extenso também. Então, esse relógio é bem didático já para ela começar a aprender a hora. Mas, independente disso, a gente só começou com a hora, ó. Tá vendo a hora? Então, cada vez que esse ponteirinho amarelo aqui estiver no horário, você vai olhar aqui. Se ele estiver no 8, é hora de acordar. Se ele estiver no 9, é hora de fazer a devocional. E aí, e assim vai, por diante, né? Ela olhou lá e falei, ó, filha, olha lá a hora. Agora é a hora de fazer o quê? Então, ela olha o relógio e olha o quadro. Associa com a hora que tá aqui. E aí, ela consegue realizar aquilo que a gente já combinou. E já eu aproveito que tem a devocional dela aqui para fazer, e na devocional dela ela tem um livrinho também, que é uma devocional diária. Eu já falo qual é o dia da semana, e aí então ela já vem aqui ver se tem alguma atividade especial que é do dia da semana. Então a gente já determinou, esse Tzinho aqui é de tablet. É o dia que ela vê o tablet, que joga, né, no tablet. Então aqui, ó, o dia que ela determinou que ela vai molhar a plantinha que ela tem, o dia que ela vai pro balé, o dia que ela vai pra natação. Então, ela já consegue se situar. Amanhã eu tenho isso, hoje é dia daquilo. Então, ela já consegue se situar nesse sentido também, de que a semana tem 7 dias. Então, é para começar a ganhar associação, né? De períodos do dia, manhã e noite, depois manhã, tarde e noite, depois dias da semana e as horas. Então, a gente já começou a ganhar uma complexidade maior aqui e ela começou a associar. É óbvio, gente, que a criança ainda assim vai precisar ser conduzida em alguns momentos, ela não vai querer fazer algumas coisas, mas aí vai ganhando argumentação. Aliás, eu tenho até que parabenizar, porque as professoras da salinha deram uma lição no comecinho do ano, foi em janeiro, sobre o tempo, né? Que há tempo determinado para todas as coisas. E aquela lição ocorreu bem na semana que eu comecei esse quadro com ela. E foi interessante porque agora eu pude explicar. Gente, filha, Deus determinou o tempo certo para cada coisa. Então, você não aprendeu lá que Deus tem o tempo certo para cada coisa? Você tem o tempo certo também para realizar cada coisa. E a gente vai argumentando quando ela não tá muito afim de realizar aquilo que tá aqui, né? Às vezes vai acontecer. A gente também, às vezes, tem alguma coisa nas nossas agendas que a gente não tá muito afim de realizar, né? Esses dias vão acontecer, mas vão acontecer com menos intensidade, né, com menos frequência e, assim, vai começar a ganhar uma frequência de vezes em que a criança já vai olhar aqui e vai, né, esses dias no feriado, eu falei, vou dormir até mais tarde, aí ela levantou primeiro, veio pra cá, aí daqui a pouco ela foi me acordar e falou assim, mamãe, já acorda, já é 10 horas. E aí ela conseguiu, ela mesma já consegue ir controlando a gente, né? Lembrando também que se a criança se mostrar resistente, a gente vai negociando. Ó, vamos fazer o seguinte, vamos deixar só mais 5 minutinhos para você terminar de assistir o seu desenho, e aí você vai fazer a atividade que tá lá no seu quadro, certo? E a gente vai negociando. Lembra que a gente já tem o vídeo da ampulhetinha, né, de como usar? Então, a ampulhetinha também vai servir nessa hora de ela também aprender os minutos que tem aqui.
Quando a gente já está falando de crianças maiores, a gente já não precisa de ser tão lúdico assim com imagens, né? Com desenhos, já consegue ser um quadro normal de rotinas em que ela mesma consiga escrever. Mas é importante que você determine quais são antes as atividades, se você puder escrever num papelzinho, ó, essas aqui são atividades. E aí o adolescente, né, o pré-adolescente vai só encaixando aquelas que você já colocou ali, porque é uma maneira de você com antecedência prever o que você realmente vê como importante que tem que ter ali, né? E aí é mais negociável, né? Você vai tratando ali. A gente teve irmãs que reclamaram bastante de filhos que passam muito tempo no celular, no tablet, na televisão, jogando, nas telas, né? Eu até mandei alguns vídeos aí para falar sobre esse assunto. E depois da pandemia isso realmente se tornou um hábito maior, né? A tendência ao vício ficou bem maior das crianças porque elas passaram a ter somente essa opção, né? Na maioria das vezes, até para estudar, então para brincar, para tudo era sempre na frente de uma tela. E a gente sabe o quanto isso é nocivo e pode se tornar bastante vicioso, principalmente quando se trata de jogos. As crianças deixam de fazer qualquer outra coisa para ficar ali jogando. Então, nessa hora, quando é pequeno desse jeito, só o quadro de rotinas com você, né, de maneira antes de mostrar para a criança, já vai prever aqui, preencher os horários dela com outras coisas, né? Ó, aqui vai ser a hora de brincar de jogos, aqui vai ser a hora de brincar de boneca, aqui vai ser a hora de brincar com brinquedos. E aqui vai ser a hora das telas que você tem para ficar na televisão. Aí você escolhe televisão, desenho, ou tablet, né? Vocês determinam. E a hora que ela vai ficar naquilo. Por quê? Muitas crianças sozinhas por si mesmas, elas não conseguem criar outra coisa, porque já é muito fácil, né? A televisão já tá pronta ali, ela não precisa fazer nada. Ela só vai sentar e escolher a programação. Então, se torna tão vicioso que o cérebro fica preguiçoso em criar outras possibilidades do que ela possa fazer, de como preencher o dia dela. Ela não sabe a atividade que escolher fazer. Então, a gente vai precisar pensar antes o que é apropriado para a idade do meu filho para ele estar fazendo agora. Algum esporte, alguma outra atividade culinária, atividades artesanais. Quais outras habilidades seria adequado para a idade do meu filho agora? Isso vai ser pensado com antecedência, vai ser sugerido para a criança, ou para o pré-adolescente, ou para o adolescente, enfim, com antecedência, para que ele tenha como alternativa preencher essa agenda dele com outras atividades e com outras coisas. Assim, o tempo de tela vai diminuir. Mas, por ser maior, vocês também vão ter que trabalhar a consciência deles, né? Já trabalhar a conscientização deles. Pegue vídeos de especialistas, de pediatras, de pessoas, né, entendidas no assunto, que vocês vão sentar junto com eles e vamos ver o que um especialista fala sobre o assunto, sobre o tempo que as crianças ficam na tela. Você sabia que o cérebro vai começando a ficar preguiçoso mesmo? Né? A sua visão também pode ter problemas, o corpo não vai estar se exercitando, você está em pleno crescimento, você está cheio de energia, essa energia vai ficar toda aí paradinha e você não vai estar se exercitando. Quanto mal isso vai fazer para a sua saúde, né? O quanto de oportunidades você está perdendo de fazer outras coisas, de ser criativo, de criar, de elaborar, de fazer, porque é brincando, né? Que as crianças se desenvolvem, é brincando e fazendo atividades e fazendo outras coisas que ela socializa, que ela aprende outras habilidades, né? A criar, a inventar, enfim, muitas outras coisas. Então é importante conscientizar primeiro e que não seja só por você. Senta e assistam realmente o que os especialistas falam. Vocês vão se surpreender, né, com as informações que vão ter. Eles também vão estar conscientes do tempo que eles precisam estabelecer, qual é o tempo recomendado, quanto tempo eles estão ficando, quanto isso está se tornando vício, como um vício pode ser prejudicial para a saúde.
como um vício pode atrapalhar a vida dele. Enfim, toda essa conscientização vem antes e aí depois a gente trabalha essa agenda com outras possibilidades que você traga para ele. O que você acha de fazer isso? O que você acha de fazer aquilo? O que você acha de aprender a fazer bombons agora para Páscoa? O que você acha de fazer velas artesanais para dar de presente para alguém? O que você acha de fazer sabonetes também artesanais para fazer? Eu quero muito tentar fazer sabonetes e velas com a Elise, mas como eu também nunca fiz, eu queria aí achar alguém que já tenha essa habilidade para poder ensinar e a gente trabalhar nos momentos que forem possível em casa, porque ela ainda não consegue fazer sozinha, mas pré-adolescentes e adolescentes já conseguem fazer sozinho, talvez para começar a vender, trabalhar empreendedorismo neles. Enfim, o que você pode... Utilize seu tempo para ser produtivo para alguma coisa útil para você, né? Então, já pensou se eles fizessem bombons, se eles fizessem essas velas artesanais, sabonetes artesanais, eles poderiam vender e ganhar um dinheirinho. Então, assim, vai trabalhando as possibilidades que eles têm. Aprender um instrumento musical, né? Aprender a desenhar, fazer desenhos mangá, alguns gostam, né? Ou desenhos de rosto fáceis, né? Desenhos, enfim, tem muitas possibilidades, né? Ou até mesmo já tá na idade de fazer alguns cursos mesmo, né? Cursos de inglês, cursos de áreas de interesse que eles tenham, né? E esses cursos até podem ser online também, né? Mas assim, você vai ver que o tempo de tela que ele vai ter vai estar sendo direcionado para algo produtivo para ele, não é algo solto, né? Que ele tá lá naquele mundo virtual e você não sabe o que tá acontecendo. Precisa ser melhor fiscalizado. Então, os adolescentes, pré-adolescentes, trabalha a conscientização primeiro, as possibilidades do que ele tem, do que vai ser adequado para a idade dele, de alternativas, de atividades, enfim. E você vai sugerir e ele vai colocando, preenchendo o dia dele, atento às telas, atento ao tempo que ele vai ficar lá e como esse tempo também vai ser utilizado. Vai ser utilizado para quê? Vai ser utilizado para pesquisa, vai ser utilizado para jogos, vai ser utilizados para qual tipo de programa, o que você vai estar aprendendo com isso. E quando esse tempo passar, dependendo do que ele escolher, você fala assim, o que você fez, né? O que você aprendeu com esse desenho? O que você aprendeu com esse jogo? Foi só um tempo de lazer? Tudo bem também ter aquele tempo específico só para lazer. A gente também fica, né, jogando tempo fora só nas redes sociais, passando e, né? Beleza, mas que a gente seja consciente do tempo que a gente está gastando com isso. E isso também serve para nós, né? Já vamos chegar na parte adulta, né? Como adultos, como a gente está planejando o nosso dia, como a gente está realizando esse planejamento, né? Se está sendo conforme a gente planejou ou não, se a gente planejou, né? Já começa por aí. Porque quando a gente não planeja, a gente deixa de realizar muita coisa, né? E é importante que a gente tenha aí tudo organizadinho, porque são muitas as atividades, as tarefas que a gente tem no dia. Então, para a gente ter noção de se a gente vai precisar de ajuda, pedir ajuda se precisar, ou separar o que pode ser feito no outro dia, porque não vai dar tempo para fazer tudo naquele dia. Separar tempo para descanso, que foi nosso último estudo, o quanto é importante para a sua sanidade mental mesmo, você parar um tempo simplesmente para descansar, né? E também ser atento ao tempo que a gente passa no celular, que a gente passa nas telas também, porque isso vai servir como parâmetro para o nosso filho, isso vai espelhar nele. Então a gente precisa ser atento enquanto a gente está ficando no celular, enquanto está com a criança perto, enquanto a gente está ficando na televisão, enquanto a criança está querendo atenção. Você já deu atenção pro seu filho antes de ir para lá? Ele sabe a hora certa que vocês vão passar o tempo em família juntos, fazendo alguma coisa juntos? Se ele já sabe que vai ter essa hora, tudo bem você ficar na sua televisão, tudo bem você ficar no seu celular, porque ele sabe que tal hora você vai estar ali para ele. Então, separar bem. E para a gente ser inteligente e estratégico também, a gente precisa separar o tempo que a gente vai passar na tela para que também seja produtivo, para que também não seja só, né, ficar passando ali.
Então, assim, eu vou dizer por mim, né? Eu tento, não vou dizer que eu consigo sempre, mas eu tento ser estratégica. Então, assim, durante a semana, os 5 dias da semana, eu tento fazer o quê? Separar por assuntos de interesse. O tempo que eu vou passar na internet, o que eu vou fazer? Por exemplo, na segunda-feira eu posso pesquisar e ficar na internet ali por tal tempo, pesquisando sobre beleza, pesquisando sobre cabelo, maquiagem, moda, estética, beleza. Aquilo que vai ser bem para mim. Outro dia da semana eu pesquiso sobre maternidade, família, sobre casamento, sobre habilidades que a gente precisa para o nosso lar, para nossa casa. Outro dia da semana eu separo simplesmente para pesquisar sobre assuntos profissionais da minha área de atuação, né? A área administrativa financeira. Então eu tento procurar estar antenada sobre investimentos, sobre novas teorias administrativas, novas técnicas. Então eu separo um dia só para pesquisar assuntos da minha profissão. Outro dia para estudos bíblicos, para me aprofundar mais sobre a palavra de Deus, sobre estudos que eu preciso para minha vida espiritual. Outro dia eu deixo para pesquisar coisas livres, né? Assuntos que me surgiu aí como interesse durante a semana. Eu sei que no último dia, na sexta-feira, eu vou conseguir ali fazer. Lógico que eu preciso ir anotando para depois para não esquecer que tal dia eu vou poder pesquisar sobre isso. Mas assim eu vou me controlando de modo útil, né, de modo prático para minha vida, os assuntos que eu vou ter ali para usar a internet, para eu não ficar ali vagando, porque a internet é feita para prender a nossa atenção. Um vídeo acaba, o anúncio do próximo já aparece, porque quer te prender. A nossa atenção é valiosa, né? Quanto nós consumimos da internet vale dinheiro para muita gente. E esse dinheiro, para muita gente, na verdade, pode estar sendo a nossa prisão. Nós podemos estar sendo prisioneiros disso, né? E a gente tem que passar isso para as crianças também. Você sabia que esse anúncio aqui é só para te prender, né? Para fazer você passar mais tempo aqui? Então, não permitam que seus filhos fiquem viciados e vocês também estejam atentos enquanto vocês estão viciados. Qual é o tempo que você vai separar para ficar vagando na internet? Qual é o tempo que você vai separar para fazer de modo útil assuntos úteis para você, né, na internet? E qual é o tempo geral que isso está gastando na sua vida? Porque coisas mais úteis poderiam estar sendo colocadas ali no lugar, né? Um descanso efetivamente, tempo de brincar com a criança, tempo de organizar a casa. Tem dias que eu só pesquiso, por exemplo, sobre organização do lar, técnicas que eu falei aí de profissionais organizers, que ajudam a gente a tornar a casa um lugar mais organizado e de modo muito prático, para não ficar gastando tanto tempo durante a semana com aquilo. Então, planejar é importante. Separar o dia para fazer a reunião de família, separar o dia para fazer supermercado, separar o dia para pagar as contas, separar o dia para fazer o cardápio da semana, porque fazer o cardápio da semana vai ajudar a gente na compra do supermercado, saber o que vai comprar no supermercado. Então, toda essa organização, né? Organização financeira, organização de supermercado, organização da rotina, organização de limpeza, tem até mesmo organização da manutenção da casa. Por exemplo, um quadrinho também, sempre quadros, gente, sempre vai ter quadros na história, né? Ou no caso dos adultos, simplesmente agenda, mas uma agenda, um quadro, onde você vai colocar ali a manutenção da casa. Qual foi a última vez que foi feita a manutenção elétrica? Qual foi a última vez que foi feita a pintura da casa? Que mexeram na caixa d'água? Que fizeram isso, e aquilo? E qual é a previsão de que isso vai acontecer de novo? Quando é que eu preciso ver de novo, conferir de novo a parte elétrica da minha casa? Eu coloco uma data ali, para que quando estiver próximo daquilo, eu possa me organizar financeiramente para aquilo que vai acontecer nos próximos meses. Então eu consigo ter previsão e organização, né? E a organização é a chave da gente conseguir ter mais paz, gente, no nosso dia a dia e menos estresse. Então vale a pena se dedicar a ensinar
essa organização e esse planejamento para os nossos filhos e vale muito a pena a gente aplicar na nossa vida, no nosso dia a dia. Quando os nossos filhos vê que nós estamos, né, fazendo as nossas tarefas, né, somos exemplos, eles também vão seguir esses exemplos. Então eu espero muito que vocês aproveitem. Lá no grupo a gente vai poder ficar conversando a respeito, quem tiver dúvida, quem quiser compartilhar alguma informação valiosa que já faz, né, já pratica aí na sua casa, também compartilha para que a gente também possa aprender. Então é juntas que a gente vai ganhando e agregando mais conhecimento, né? E a colaboração dos nossos filhos também na hora de fazer todas as coisas, fazer sem briga, sem caos, né? Não vamos dizer que nós não vamos ter trabalho, porque como pais, ser pai e mãe dá trabalho mesmo, né? Mas são ferramentas que vão facilitando a nossa vida, tá bom? E por último, eu vou dar aqui a dica de 2 livrinhos que eu tenho aqui. Vou pegar só um minutinho. Aqui. Esse é o livro A Menina da Cabeça Quadrada e esse daqui é o Zumbinete. Esses 2 livros falam do tempo que as crianças passam na tela e no computador, no tablet, no celular, né? Esses 2 livros são maravilhosos. Depois que a minha filha leu esse livro, ela ficou mais esperta quanto ao tempo que ela fica na internet e passou a aceitar mais o controle desse tempo. E olha que ela só tem 5 anos. Então, esses livros são maravilhosos. Se vocês quiserem, a gente empresta, né? Vai dando uma rodada aí entre as crianças do grupo. Quem quiser, a gente vai emprestando, vai passando uma para outra, né? Porque é uma história que uma vez que leu, já pode passar adiante. Então, esse daqui já é para crianças um pouquinho maior, não é muito para a idade dela. A gente até leu, mas eu provavelmente vou guardar para passar para ela de novo mais para frente, porque já é para crianças um pouquinho maior. Mas esse daqui já serve para qualquer idade e esse daqui para crianças a partir dos 7, 8, 10 anos já é melhorzinho. Então, quem quiser, a gente compartilha lá no grupo. Se alguém mais tiver também, compartilha também, porque tudo vai ser benéfico para os nossos filhos, pra gente, né? Vai ser ganho para todo mundo, tá bom? Eu vou deixar também lá no grupo o site que eu comprei esses adesivozinhos, né? Para quem também se interessar, né? Não tô ganhando nada com isso não, tá, irmãs? É só o site que eu comprei mesmo. Então, é isso, irmãs. Espero que vocês tenham gostado. Espero que seja muito útil para vocês. E vai compartilhando as informações aí, se tá dando certo, como tá indo, porque é importante também a gente saber se tá sendo útil de verdade pro dia a dia de cada uma, tá bom? Então, tchau, tchau para vocês. Até a próxima.